Aqui na nossa Rádio USA, política se discute. Começa agora, Política em Foco. Para você que sintoniza a nossa Rádio USA, o Brasil mais perto de você, tenho a alegria de poder receber aqui no Política em Foco, ele que já esteve muitas vezes aqui nos microfones da nossa Rádio USA, mas batendo esse papo comigo hoje, o jornalista Marco Alevato. Tudo bem, Marco? Uma ótima noite. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Legal, eu quero agradecer já inicialmente, a gentileza de nos atender, durante esse tempo do Política em Foco. Eu fazia, inclusive, na sua apresentação, para os meus ouvintes, de que nós estaríamos focando, entre tantos temas, numa questão que, sem dúvida alguma, acho que nunca foi tão relevante, Essa discussão sobre os limites, da opinião, se estamos vivendo tempos realmente complicados, até mesmo para propagação da notícia, uma vez que muitos falam, que a liberdade de expressão tem sido cerceada. É um fenômeno que muitos reivindicam, como verdadeiro no Brasil e também aqui nos Estados Unidos, de alguma medida. Que leitura você faz a respeito disso? Você, Marco, que tem uma longa trajetória na comunicação. Eu entendo o seguinte, que você dá o poder na pessoa errada, você dá a direção errada no carro, no veículo. Então, o que está acontecendo é o seguinte, sempre houve um cerceamento de informação. Tá? A informação sempre foi uma coisa qualificada, feita por jornalistas como você, que pensam, escrevem, anotam e investigam e se aprofundam, buscam a fonte. E hoje, por causa das mídias sociais, qualquer um faz uma notícia, põe na mídia social, o outro acredita naquele que ouviu primeiro e transmite aquela notícia. Então, a estrutura da fake news, ela perdeu o controle editorial, que, na verdade, sempre existiu. Então, quando você chegava para o seu editor, você estava no início da sua carreira, você falava, olha, eu vou falar isso assim. O editor falava, olha, não fala isso não, porque a gente ainda não confirmou, que a gente ainda não mexeu nisso, vamos deixar isso para a semana que vem. Então, o furo de reportagem, que hoje é uma coisa popular, antigamente ele era mais contido. Eu acho que é só isso, eu acho que é só uma questão de educação e controle, não da informação, e sim do acesso à informação, entendeu? É só uma questão uma questão romântica com relação à semântica da verdade da notícia. Porque sempre houve um controle, eu não sei se você concorda comigo, mas a informação, a sua avó já controlava a sua informação, o que você podia contar para sua mãe ou não, entendeu? Certamente. A gente até já avançou, nessa primeira pergunta, mas eu gostaria de dar alguns passos atrás, até porque eu quero aproveitar bastante aqui a participação do jornalista Marco Alevato, alguém muito experiente, que conhece também a comunicação por dentro, da estrutura, dos veículos de comunicação. Marco, você que está radicado aqui nos Estados Unidos já há alguns anos, Desde 1996. E sempre então, ligado à comunicação? Anos. Na verdade, eu ligado ao marketing. A comunicação, ela entrou na minha vida em 2005, 2004, quando eu tive um programa de rádio, uma rádio aqui em Orlando, e eu comecei a me expor na comunicação. Eu sempre escrevi alguma coisa para alguém, para um jornal comunitário, mas sempre mais calmo. E em 2004, 2005, eu comecei a fazer um programa de rádio chamava La Grande, uma rádio hispânica aqui em Orlando, 1030 AM. Então, na época não existia internet, não existia Facebook. Tá? Na verdade, são outros tempos, E você identifica, na verdade, até mesmo uma mudança de perfil, porque a gente muito fala sobre os órgãos emissores, os veículos de comunicação, os mais tradicionais, a grande imprensa, conhecida como mainstream, as formas alternativas hoje de compartilhar notícia, mas existe também, sem dúvida alguma, não sei se moldado por esse novo formato de se consumir notícia, mas o próprio leitor, o próprio ouvinte, o próprio telespectador, internauta,
Você sente que ele tem também alterado, né? Tem se alterado, por exemplo, de 2005, lá atrás, quando você começou mais efetivamente no jornalismo, para cá? Eu acredito que sim. Eu acho que hoje as pessoas têm uma velocidade maior de saber as coisas. Antigamente você ficava com uma notícia e você estava satisfeito. Hoje você tem uma notícia e você quer saber o que aconteceu em Paris, como está o tempo em Tóquio. As pessoas têm uma carência maior de informação que ela nem usa, mas ele busca mais informações, como é que tá, como é que foi o acidente de avião de não sei quem. Ele tem uma necessidade maior de buscar mais informações diferentes que para eles fazer a seleção do que ele quer saber ou não, entendeu? Mas isso é culpa não, é consequência das mídias sociais, que unificaram o planeta um segundo só, né? Todo mundo tá ligado no mesmo segundo agora, né? Dando a impressão, eu sempre falo aqui que o mundo ficou pequeno, né? Eu me lembro quando eu era mais novo e tinha a impressão, né? Quando inclusive vinha de férias aqui para os Estados Unidos, ainda morando no Brasil, e tudo era tão, de uma dimensão tão grande, né? E na medida que a gente, com as redes sociais, como você bem disse, né, acaba tendo acesso, né, quase em real time, de coisas que acontecem a milhas e milhas e milhas de distância, né, em outro continente, a impressão é que a gente está vivenciando ali, por exemplo, o que acontece em Mianmar, como se fosse no bairro ao lado, né, Marco? Não, isso está trazendo um outro problema, que é um conflito migratório, porque hoje você imigra para os Estados Unidos, você sai do Brasil, vem para cá, e você continua vivendo em Governador Valadares ou no Leblon, porque você tem informação real time do que aconteceu na padaria da sua esquina. Então a pessoa acaba nunca imigrando, né? Porque quando eu vim para cá não existia nenhum meio de comunicação. Existiam jornais comunitários, como o Gazeta, o Brasileiros e Brasileiras, que eram dois jornais que você via uma vez por semana, uma vez por mês. Não tinha uma informação qualificada, não tinha Globo, não tinha Record, não tinha nenhuma dessas emissoras. Então você recebia o filme com uma semana de atraso. Hoje você assiste no Netflix o filme em português. Então, quer dizer, nem a necessidade de aprender inglês por causa dessa facilidade de comunicação, hoje você tem mais. Muito bem, conversando com o jornalista Marco Alevato. Estávamos falando aqui, né, sobre essas mudanças que aconteceram ao longo dos anos, no jeito, né, de se propagar a notícia, de se consumir a notícia, e eu falava também sobre talvez um impacto negativo que pudesse ter existido em função da comunidade brasileira se sentindo cada vez mais confortável, mesmo morando, né, expatriada, mas como se estivesse ainda no seu bairro de infância, se isso em alguma medida não acabou, né, fazendo com que esse imigrante brasileiro pudesse progredir ou mesmo se inserir, né, com mais força dentro da cultura americana, se isso foi um mal em alguma medida. Que leitura você faz a respeito disso, hein, Marco? Olha, eu acredito que isso foi extremamente prejudicial no aspecto de você se integrar à comunidade. Mas, por outro lado, criou um novo Estado brasileiro, né, que é os Estados Unidos, né? Então, hoje você tem os 27, 28 estados brasileiros, mais os Estados Unidos, mais o Japão, onde a cultura brasileira está presente em sua totalidade. Então, você escuta a rádio, a nossa rádio no Brasil, fica sabendo como se você estivesse ainda em Boston, ou você escuta a TV brasileira aqui, assiste o jogo de futebol, então você acaba não curtindo as diferenças, porque fica tudo igual, fica tudo massificado. Eu não sei a longo prazo se isso vai trazer problemas para as próximas gerações. Os meus filhos foram criados aqui, eles não têm conexão, porque na nossa época, né, de que eles foram
fizeram high school, middle school, eles não tinham essa ligação com o Brasil. Eu não sei hoje como é que as casas com as crianças estão, entendeu? Então, de verdade, eu acho que isso vai ter um impacto a longo prazo. Ou tudo vai virar uma coisa só, como a música de John Lennon, né? Não vai ter mais fronteira, né? Vai ser tudo uma coisa só, né? E aquela utopia que a música diz, mas é a realidade. Então, é um conflito. Eu acredito que existe um conflito aí de identidade. É muito interessante isso que você observou, Marco, porque acho que além do conflito de identidade, acaba também intensificando até mesmo o conflito de gerações, né? Isso que você citou faz um certo sentido, né? Porque, de repente, imaginemos um brasileiro que imigrou há 20, 30 anos atrás e que acabou, né, mantendo ali a sua rotina, os seus hábitos e venceu até aqui na América, mas sem ter essa imersão, né, na cultura americana. Mas ao ter os seus filhos, acabou tendo algo completamente diferente, né? Porque a gente sabe, os filhos que nascem aqui, ou mesmo que fazem a sua formação acadêmica de middle school, de high school, a cabeça, né, parece que o chip muda rapidinho, né? Com certeza. E não acaba existindo também um conflito de geração até interno, né? Fica até complicado. A gente ouve muitos pais que falam, pera um pouquinho, eu tento manter, né, os laços da cultura brasileira, por exemplo, com os meus filhos, até mesmo o idioma, né, falar português, e é difícil, porque parece que uma vez vivendo por aqui, né, você não consegue também estabelecer esse laço com o Brasil, né? É verdade. Não, então, eu acho que é isso que daqui a pouco vai ficar mais confuso. Uma vez que as nossas línguas, né, o brasileiro sofre um problema histórico, né, porque a gente tem um cavalo de Troia na nossa vida que a gente fala português. Então, se a gente falasse espanhol, a nossa integração seria fácil no mundo todo. A gente fala português. Então, o brasileiro entra na loja e você sabe que tem um brasileiro. Então, os hispanos sabem que tem um brasileiro. Aí, o americano sabe que tem um brasileiro. A gente não consegue se entrosar nas comunidades. Somos brasileiros, 100%. E aí, com essa mixigenação inibida por conta do excesso de comunicação, existe o confronto, que eu não sei se a gente vai conseguir fazer esse flip, entendeu? Eu honestamente não sei, é uma coisa que eu me pego muito pensando sobre esse aspecto. Por mais que a gente também esteja vivendo cada vez mais, né, num mundo tão globalizado, né, onde tendências, a gente fala, não está totalmente inteirado com a cultura, né, mas a cultura vai ficando cada vez mais universal, né? Parece que a forma de pensamento, né, hegemônico, muitas vezes em algumas áreas, até mesmo aqui dos Estados Unidos, quando a gente pensa, por exemplo, tendências de moda, entretenimento, né, a indústria do cinema, da música, que acaba uniformizando o mundo, né, como um todo, né? A gente vê que isso também é um fenômeno, né, que cada vez mais as redes sociais acabam fazendo, né, com que cresça, né? Exatamente. Não, e não é só isso, né? A mistura dos idiomas, né? Você aqui é muito comum você falar, eu vou parquear meu carro ali, eu vou. Você usa expressões que, né, me dá um break, né? Então, assim, você tem figuras de linguagem que misturam os idiomas, né? Que misturam o espanhol, o inglês. Só que antigamente, quando eu cheguei aqui, tá? Era diferente. Tá, eu não tinha esse contato, né, o diário com a língua portuguesa, mesmo trabalhando na comunidade brasileira. Hoje você é capaz de viver da comunidade 100%. O B2B, né, de brasileiro para brasileiro, você consegue sobreviver 100% da comunidade brasileira, você tem tudo dos brasileiros, você consegue ter uma identidade brasileira. E quando eu cheguei era diferente. Tanto é que eu criei a revista, porque eu queria dar uma opção de revista, porque as revistas sempre eram revistas velhas, que vinham do Brasil e que ficavam velhas. Tinha um negócio nas igrejas, as pessoas levarem suas revistas para trocar a revista. Então, assim, eu me sinto até tem uma parcela de culpa
nesse monstro que eu estou desenhando. Aliás, você abriu um parênteses aqui que eu já ia destacar, até porque hoje, né? Exatamente hoje. É verdade. Quando você fala da revista, você está falando da Face Brasil, né? Uma publicação. Hoje ela faz 12 anos. Faz 12 anos, é uma publicação que, sem dúvida alguma, né, é destaque, né, dentro da comunidade já há mais de uma década, hoje completando 12 anos, né? Esse seu trabalho também, né, já dentro da mídia, né, formal, como eu disse, você, sem dúvida alguma, um dos principais agentes para fomentar, né, o jornalismo comunitário, falando também para a comunidade, atendendo a comunidade, né, sempre com um trabalho, um serviço de muita qualidade, com a revista, também com a AB-Inter, né? Isso acabou acontecendo também através dessa sua visão de que existia um espaço a ser preenchido, né, para atender também essa demanda? Isso, então, obrigado, você me deu uma escada bacana, tá? A revista, ela entrou, não existia quando a revista foi criada, o Facebook já existia, mas não tinha essa força, não existia iPad, não existia esse acesso de informação. Existiam algumas publicações comunitárias, mas elas eram mais comunitárias mesmo. E quando eu criei a Face Brasil, eu criei para ser uma revista mais atemporal, que você pudesse ler a qualquer tempo. E a ABI, ela tem essa função, fui presidente por 2 anos, ela tem essa função de unificar todas as mídias dentro de um pensamento só, que é a comunidade. Então, no final das contas, é isso que eu te falei. Eu me considero o alimentador desse monstro que virou essa comunidade, essa comunicação na comunidade brasileira. Aí nós temos um entrante que são as mídias sociais, que deram a popularidade na informação. Então hoje nós tivemos a perda de um pastor aqui na cidade de Orlando ontem, em menos de 2 horas. Pastor Fernando Pinto, né, da Sierra Church, né? Um grande Faleceu, amigo né? meu, um querido, tá aqui desde que eu cheguei e me recebeu muito bem na igreja dele. A igreja dele tinha um louvor lindo, ainda tem, mas tem uma história muito complexa e eu gosto de andar de moto, ele também gostava, então a gente tem várias coisas assim. Então a perda dele foi muito dolorida para mim e para minha esposa, mas o que antigamente tinham 4 igrejas em Orlando, hoje tem 63, entendeu? Então assim, você tem fora os grupos, é outra comunidade, é um mundo à parte, é uma outra história, e isso vai de quê? Dos grupos de WhatsApp, do Facebook, essa multiplicação. Deixou de ser celular e passou a ser macro, né? Ela não é mais uma coisa que acontecia no culto. Hoje você tem a comunicação, todo mundo fica sabendo de tudo muito rápido. E tem a sua rádio, né? Que é a nossa rádio, né? Que é um veículo que está na casa de todo mundo, né? Que tem uma penetração fantástica na comunidade e que todo mundo escuta, todo mundo tem um programa que gosta e escuta. Não sei quantos aplicativos já tem baixado, mas ela existe, ela não é uma coisa imaginária. A sua rádio é uma rádio, que é a nossa rádio, né? Quer dizer, a rádio que a gente está falando aqui é uma rádio que existe, ela existe de verdade, ela é uma realidade na comunidade nos Estados Unidos todo, tá? Se você for na Califórnia, tem gente que escuta a nossa rádio lá. Estamos acompanhando aí a tramitação no Legislativo, né, de uma proposta que acaba enchendo de esperança mais uma vez, né, o imigrante brasileiro de poder finalmente ter também o seu documento, né, e dar aí uma avançada também na sua vida aqui na América. Deixa eu ver com o Marco Alevato, certamente você está acompanhando isso tudo, né, Marco? Que leitura você faz, hein? A gente falou aqui sobre essa proposta, né, agora do governo Biden, né? Outros presidentes já fizeram algo semelhante, alguns com sucesso, outros nem tanto, né? Mas desde o início do seu mandato, o presidente Biden acabou levantando, né, essa bola da legalização dos imigrantes, gerando muita expectativa, mas agora parece que tendo muita dificuldade de entregar, né, esse sonho que foi apresentado, né?
eu entendo que a imigração, essa legalização, essa ajuste de status, ela vai ter que acontecer de uma forma ou de outra. Tá? Ficou provado que o imigrante move, não só o brasileiro, mas o imigrante move os Estados Unidos. E a Itália, que teve durante um período muito grande, uma rigidez muito grande migratória, está pagando o preço agora, e agora está literalmente autorizando pessoas a viverem lá, porque sem o imigrante o país não cresce. Então, eu acredito que eles vão ter que fazer. As promessas que ele fez de campanha, ele não está conseguindo entregar, porque é muito difícil entregar da forma que ele prometeu. Então, acho que vai ter uma grande dificuldade. Mas vai ter que acontecer. Eu até sempre falo isso para os amigos, né, que a gente, quando conversa, que eles vão ter que buscar um caminho que não puxando conversa de Brasil, mas uma terceira via. Eles vão ter que criar uma legalização intermediária, como é no Brasil, que você continua imigrante o resto da sua vida, mas você tem todo o acesso a toda a legalidade, a carteira de motorista, o acesso ao trabalho, acesso ao imposto, né, poder pagar imposto. Então eu acredito que eles vão ter que buscar um caminho do meio, que vai ser o grande acordão, igual teve em 88. Né? Então todo mundo vai ser legalizado, na minha opinião, tá? Todo mundo vai ser legalizado. Isso aí vai ser um projeto que eu acredito que vai acontecer. E depois eles vão aumentar muito esse muro, tá? Depois dessa nova legalização, eu acredito que eles vão realmente aumentar o muro demais, assim. Eu acho que quem não conseguir se legalizar nessa nova onda, na minha visão, depois, para se legalizar, vai ser mais difícil, entendeu? O portal vai se abrir, mas o portal vai se abrir, mas vai se fechar rapidinho, então. Exatamente. Não, voltamos para o caso da informação, né? Porque hoje você tem a informação, quem você é, aonde você mora, o que você come, o que você compra, é muito rápido por causa dos supercomputadores, né? Então, eles vão ter que dar uma legalização, vão ter que organizar essa panela que está misturada, está bagunçada, entendeu? Eles vão ter que dar um caminho de solução. E, como disse a senadora aqui da Flórida, não mandando 30 milhões de pessoas para os seus países, né? É impossível, né? Não, até porque né, tem toda uma questão do custo operacional, a logística para que isso seja feito. E por outro lado também, né, Marco, o fato de você proporcionar, né, mesmo que seja aí uma legalização, né, híbrida, né, não dando acesso ao green card, mas permitindo que a pessoa viva com tranquilidade aqui nos Estados Unidos, você sem dúvida alguma tira muita gente da sombra, né, e passa para a formalidade, né, até essa visão de trazer para dentro do cenário, né, do contexto real dos Estados Unidos, pessoas que vão aí continuar contribuindo, vão continuar trabalhando, vão continuar pagando, né, inclusive impostos, né? Com certeza, então, eu acho que é isso. Não, ficou provado agora na retirada dos americanos do Afeganistão que é impossível você mover as pessoas. É impossível. Eles vão ter que criar um caminho, e esse caminho, na minha visão, vai ser a legalização, uma legalização intermediária. Eu acho que eles vão dar assim, tipo, quem ficar aqui organizadamente durante 20 anos vai ter o green card daqui a 20 anos, entendeu? Eu acho que eles vão criar um caminho do meio. Essa é minha visão sobre esse problema migratório, entendeu? Não do jeito que ele falou que ia fazer, e nem do jeito que os deputados querem agora, que também não vai resolver o problema de ninguém. Né, eles só vão legalizar quem já está em processo de legalização, né? Então não acredito que isso vai acontecer, entendeu? Agora, mas Marco, é um processo dolorido, sim. Porque todo mundo que é imigrante, você é imigrante, eu sou imigrante, eu gosto de falar isso, eu não tenho nada para falar da imigração. O meu processo imigratório foi 100% organizado. Tá, eu vim para cá organizado, tudo organizadinho, a Lilian organizou tudo, não tem nada para falar. Agora, eu sei que é um sofrimento, mesmo para gente que tinha o status regular, era um sofrimento esperar a próxima etapa, será que vai ser aprovado, e será que a gente vai conseguir, será que a gente está fazendo certo? Então, o imigrante, ele precisa dessa paz de espírito
para consolar o coração, entendeu? E trabalhar com mais harmonia, trabalhar com mais afinco e ter certeza que está fazendo a coisa certa. Ah, certamente. Agora, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, né, ainda dentro dessa questão da política norte-americana, só ampliando um pouquinho, né, o espectro, a gente está falando aqui sobre esse primeiro ano do governo Joe Biden, né, e destacando, né, pensando aqui as questões imigratórias que são mais restritas à nossa comunidade brasileira e outras comunidades também aqui nos Estados Unidos. Mas, de um modo geral, como é que você tem visto aí esses primeiros meses do governo Biden, né, pegando aí essa batata quente em meio à pandemia? Hoje mesmo teve aí a confirmação por parte da Casa Branca, né, que Joe Biden deve se recandidatar para 2024, vai tentar um novo Isso para mim mandato, a foi. reeleição, né? Isso para mim Que foi visão você tem sobre uma isso? comédia, foi uma situação que eu não imaginei nunca que ele iria se candidatar à reeleição. Agora, eu acho que ele está fazendo o que é possível, né? A gente está vivendo um período atípico, né? Essa nova explosão do preço do petróleo está sendo uma segunda pandemia para o planeta, né, que assim está corrompendo. Ele hoje falou que vai liberar as reservas americanas, né? Então, assim, a gente que seria um equilíbrio, conseguiria baixar o preço do barril do petróleo, mas eu acho que ele está fazendo o que é possível. Eu não acredito que nenhuma outra pessoa teria o que fazer diferente do que ele está fazendo. Tá? Então, as ajudas que eles deram durante a pandemia foram muito importantes para o mundo, né? Esses 7 trilhões, agora ele vai liberar mais 3 trilhões. Então, esse dinheiro está ajudando a gente, está ajudando o país se manter nas rédeas, mas isso vai ter que ser pago um dia, né? Então, assim, é bem complicado. Agora, antes de terminar, eu queria falar que hoje o Flamengo foi campeão hoje não, há 2 anos atrás, né? Da Libertadores, né? Então, a gente está de novo indo para a Libertadores, porque eu não posso deixar você ver. Eu gosto de dizer que eu sou flamenguista, tá? Então, a única coisa que eu sou mesmo, desde pequenininho, eu já nasci Flamengo e cresci Flamengo e sou Flamengo, então, assim, eu sou Aliás, você é flamenguista. chefe de torcida, embaixador aí em Então, Orlando, do eu sou Flamengo, né? embaixador do Flamengo aqui na Flórida, em Orlando. Eu sou presidente de uma torcida organizada. Eu sou Flamengo. E olha, a tua moral comigo, no dia do jogo, se bem que não é um jogo importante, mas assim, o jogo do Flamengo tá 0-0 com o Grêmio, eu tô assistindo enquanto eu falo com você, mas realmente você pode ter certeza que eu tenho uma consideração enorme pela rádio e por você, meu amigo, porque é complicado, até o meu neto sofre com o Flamengo comigo aqui, mas tudo bem, mas ele também é Flamengo, então tá Legal. bom, então apesar de ser metade filipino e metade brasileiro, ele é Flamengo, adora a blusa do Flamengo, adora assistir o jogo do Flamengo, então tá ótimo. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Muito legal poder ter batido esse papo com você, jornalista Marco Alevato, gentilmente nos atendendo, né, nessa noite do Política em Foco, né, compartilhando também a sua experiência, as suas ideias, né, as suas análises, né. Nós destrinchamos aqui, sem dúvida alguma, muitos assuntos, foi muito proveitoso. Eu espero poder reencontrá-lo, né, novamente em breve aqui nos microfones da nossa rádio, Marco. Estou sempre à sua disposição, é só ligar que eu vou estar aqui para a gente bater esse papo, que é sempre muito bom. É sempre muito bom conversar com vocês, que é o que eu falo sempre. A nossa rádio é uma rádio de verdade. Ela parece rádio, ela funciona como rádio, ela é de verdade, ela é uma rádio. Você quer ouvir uma rádio? Entra no aplicativo da rádio, que ela é uma rádio. Obrigado pela oportunidade também, querido. Que Deus abençoe vocês aí. Amém. Para você também. Forte abraço. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Nossa rádio.
Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.